Seja bem-vindo! Agora exatamente o mesmo conteúdo, só que em português. A primeira palavra que normalmente a gente aprende em italiano é a palavra ciao. Ciao é tanto oi quanto tchau. Mas eu vou pedir para você prestar um pouquinho de atenção nessa palavra pelo motivo seguinte. Tchau, na Itália, é usado com criança, com pessoas muito jovens e com amigos, ou de toda forma numa situação de informalidade. Então, se você for para a Itália como turista e precisar de um atendimento ou atenção de um italiano, é meio ilógico você usar o tchau, porque o tchau coloca o outro numa posição de informalidade, então o atendimento não vai ser exatamente o melhor com o tchau. Eu, pessoalmente, sugiro você usar buongiorno até as 4 da tarde, que seria bom dia, e buonasera a partir das 4 da tarde, tá? E acabou. Você provavelmente já ouviu, já encontrou a expressão buon pomeriggio, que ao pé da letra seria boa tarde. A gente não usa buon pomeriggio, então não tem por que você memorizar essa expressão. É muito raro, poucas pessoas usam, sobretudo os idosos, e no contexto de formalidade é usado. Então eu acho desnecessário você memorizar. E a outra expressão que provavelmente você já encontrou é buonanotte. Apague isso da sua memória, porque buonanotte significa durma bem. Não significa boa noite, significa durma bem. Agora, me fale em que contexto um turista vai desejar ao outro que o outro durma bem. Nunca! Então, você não vai precisar dessa expressão. Depois disso, depois do cumprimento, eu sugiro sempre você começar o diálogo com mi scusi. Mi scusi seria me desculpe, licença, perdão. Ou seja, é simplesmente uma expressão simpática, carinhosa que você pode usar para começar um diálogo de uma forma gentil, tá? Depois disso, eu sempre fale sono brasiliano, ou para os homens, e sono brasiliana para as mulheres, que significa eu sou brasileiro. Simplesmente para o outro entender que você não vai falar corretamente italiano, que você não conhece a cidade e que você vai precisar de uma certa atenção dele. Depois disso, sempre fale non parlo italiano. Mesmo que você falar mais ou menos italiano, comece sempre com essa expressão, porque é uma forma de pedir que o outro fale claramente, lentamente, de uma forma simples e que lhe preste atenção na hora de conversar com você. Então, sempre comece com non parlo italiano. Depois disso, vem as suas perguntas. Por exemplo, se estiver pedindo o preço de um produto, você pode perguntar quanto custa, ou quanto viene, ou quanto é. Diferença nenhuma, tanto faz. Memorize a que você mais gostou. Quanto custa, quanto viene ou quanto é são praticamente sinônimos. É para pedir um preço de um qualquer produto. Entrando num táxi, para o motorista, não mostre somente o endereço. Seja assim gentil, seja simpático. Eu uso a expressão mi può portare a questo indirizzo, que significa ao pé da letra. Você poderia me levar para este endereço? Eu, pessoalmente, não usaria essa expressão no Brasil, me pareceria um pouquinho erudita demais. Na Itália, eu usaria sempre, absolutamente sempre, é uma coisa comum e vai colocar o outro numa posição de gentileza maior, tá? Se estiver na rua, a pé, no centro histórico e quiser pedir uma indicação para uma pessoa, fale, por exemplo, come posso fare per arrivare a questo luogo, que significa como posso fazer para chegar neste lugar. Novamente, pode parecer uma expressão um pouco complexa demais, erudita demais. Não é. É gentil, é simpática e vai funcionar bem. Depois disso, se você quiser comer num restaurante, sugiro, assim, com certa atenção, você lembrar de fazer uma reserva antes de ir para o restaurante. Como que você vai fazer isso? Você vai falar, posso fare una prenotazione per pranzo? Posso fare una prenotazione per la cena? Que significa, posso fazer uma reserva para o almoço e posso fazer uma reserva para o jantar. Eu sugiro de verdade você fazer a reserva porque a gente faz. E normalmente os restaurantes na Itália são pequenos, então os melhores da cidade lotam muito rápido. E além disso, é um sinal de atenção, de respeito pelo restaurante. Então, o cliente, ao meu ver, na minha opinião, o cliente que chega de última hora e só entra no restaurante, na minha opinião, pode receber um atendimento um pouquinho pior do que o cliente que ligou com antecedência ou passou no restaurante com antecedência para fazer uma reserva. Então, reserve com antecedência. Terminando a sua refeição no restaurante, você vai pedir mi può portare il conto, per favore ou per cortesia. Per favore ou per cortesia significa por favor e tanto faz se você usar um ou outro. E mi può portare il conto é poderia me trazer a conta, tá? Última dica que eu acho importante. Memorize a frase sono in ritardo, sono di fretta
ou adesso devo andare, que significa estou atrasado, estou com pressa e agora preciso ir. Porque em alguns casos, muito frequentemente na verdade, vai precisar desse tipo de expressão. Exemplo, você entrou num restaurante, você já sabe que tem somente 1 hora para almoçar ou para jantar e pediu um prato que você não sabe, mas vai demorar muito tempo para ficar pronto. E aí você fica naquela situação de angústia de estou com pouco tempo, mas não fala para o garçom. Para nós é muito comum, é muito normal falar esse tipo de frase. Em muitos casos eu vi clientes meus e conhecidos não falar esse tipo de frase na Itália e acabou prejudicando muito a situação e a conversa. Os italianos gostam de saber desse tipo de coisa. Segunda situação em que isso vai acontecer. O italiano pode ter uma certa curiosidade e vontade de conversar. A gente gosta muito de conversar e de se intrometer na vida dos outros. Então, às vezes, o italiano vai perguntar para você: mas de onde você é? Mas por qual motivo está na Itália? Mas qual que é a sua história? Enfim, vai fazer muitas perguntas na hora errada, na hora em que você está com pressa. E é muito normal pra gente, comum, e até um ato de respeito, a frase sono in ritardo, sono di fretta, non ho tempo. Enfim, falar claramente que você está com pressa, com pouco tempo e se precisa ir. Legal? E para se despedir, toda vez que estiver indo embora, então tchau, até logo, até breve, vai ser sempre arrivederci.